Quando Sandra decidiu reencontrar os gorilas que marcaram sua infância, não imaginava os perigos que enfrentaria. Na selva, seu destino se entrelaça com o de Iago e Bento, como líderes de suas próprias tropas. O reencontro é emocionante, mas será que Sandra conseguirá superar os desafios e proteger seus amigos de longa data? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Sandra caminhava pela floresta, entre as árvores, com um passo seguro após o outro. Não deveríamos fazer isso, disse seu pai, Damião, que a seguiu contra sua própria vontade, apenas para manter sua filha segura. Mas Sandra não se importava com o que os outros diziam. Era a primeira vez dela na selva, e seu guia havia informado sobre as mudanças recentes. Uma tropa de gorilas havia se formado perto do coração da floresta. No entanto, aquela não era a principal razão pela qual seu pai havia tentado impedir que ela fosse até lá. O líder da tropa era um macho dominante e agressivo, que tinha o hábito de atacar qualquer humano que se aproximasse de sua família. Até os caçadores, que costumavam rondar a floresta, estavam assustados com os ataques frequentes. Damião explicou que, como o gorila havia vivido muito tempo com humanos, ele havia se acostumado aos seus métodos e desenvolveu uma forma especial de atacar, antes que alguém tivesse a chance de reagir. Contudo, aquele gorila não era um estranho para Sandra. Ele era Iago, um amigo especial com quem Sandra havia passado alguns dos melhores anos de sua vida. Seu coração se entristeceu ao voltar para casa e perceber que o haviam afastado, e doía ainda mais ver no que ele havia se transformado. Por isso, ela estava decidida a ir, apesar de todos os avisos. Atenção, estamos quase lá! Gritou Sandra para os que vinham atrás dela. Ela se aproximava lentamente do habitat do gorila, preparando-se para reencontrar Iago. Pelo canto do olho, Sandra notou algo correndo rapidamente entre as árvores, mas, à distância, não tinha certeza se era um gorila ou outra coisa. Antes que pudesse decidir, um rugido ressoou na floresta. Sandra e sua equipe pararam rapidamente, e Damião imediatamente se colocou ao lado dela, impedindo-a de avançar. Talvez essa viagem não valha a pena, pensou Sandra, enquanto notava que seu pai e os homens que a acompanhavam se preparavam para o pior. Seu pai sugeriu que voltassem devagar e segurou a mão da filha, silenciando qualquer protesto da parte dela. No entanto, os gorilas já os haviam visto e não deixariam que os intrusos escapassem tão facilmente. Quando Sandra deu as costas para se afastar com seu pai, um rugido mais perto a parou de imediato. Desde criança, ela havia passado tempo suficiente com animais para saber o que aquele som significava. O rugido dessa vez foi mais próximo que os anteriores, mostrando que o gorila estava perto o suficiente para causar dano, caso eles se comportassem de maneira suspeita. Sandra se virou e logo se viu cara a cara com o gorila que ansiava rever. Era Iago, mas a expressão em seu rosto mostrava que ele estava longe de ser a criatura pacífica que a amou. Agora, ele era um líder agressivo e não hesitaria em atacá-la. Iago, você não me reconhece? Ela perguntou, dando um passo à frente. No entanto, o grunhido agressivo do gorila a fez voltar à posição inicial. Não era assim que Sandra havia imaginado o reencontro. Como filha única do conservacionista de animais Damião, Sandra teve uma infância bastante incomum. Enquanto a maioria das crianças lia livros, assistia a filmes ou visitava zoológicos para ver criaturas fantásticas, Sandra vivia entre elas. Seu pai era um grande defensor de melhores relações entre humanos e animais, para que aprendessem a confiar mais uns nos outros. Cuidar dos animais era uma grande paixão para Damião, e nada lhe agradava mais do que a ideia de que sua filha se tornasse uma conservacionista como ele. Quando tinha apenas 1 ano, Sandra conheceu os gorilas no zoológico em que seu pai ajudava. Ela era tímida, mas seu pai a encorajou a se aproximar das criaturas e interagir com elas. Havia algo nas crianças que parecia amolecer tanto humanos quanto animais, mas ver isso se desenvolver com sua filha era algo que Damião nunca esperou. Os gorilas que Sandra conheceu se chamavam Iago e Bento. Eles haviam sido trazidos quando tinham entre 10 e 15 anos. Ver a pequena Sandra caminhando em direção a eles, com os braços abertos e um enorme sorriso no rosto, fez com que todas as defesas deles desabassem quase imediatamente. Os gorilas costumam ser animais mansos, mas com Sandra, Iago e Bento levaram isso a outro nível. Damião sempre levava sua filha ao zoológico, onde ela passava horas brincando com os gorilas.
Eles eram especialmente carinhosos com ela e ferozmente protetores. Logo, eles se tornaram seus melhores amigos, expressando uma ternura quase humana quando ela estava por perto. Enquanto Sandra aprendia a caminhar melhor, Iago estava constantemente ao seu lado, com seu grande braço peludo sempre estendido para evitar que ela caísse. Quando ela aprendeu suas primeiras palavras e a identificar animais no zoológico, ele ainda estava lá, orgulhoso de vê-la alcançar novos marcos. Iago realmente encarnava o papel de figura protetora, enquanto Damião cuidava de seus compromissos. Bento, por outro lado, era o companheiro de brincadeiras de Sandra. Enquanto Iago se preocupava em mantê-la segura, Bento garantia que ela se divertisse como nunca. Ele adorava rolar no chão com ela, subir nas árvores e se balançar em cordas, tudo para provocar as risadas da menina. Compartilhavam lanches juntos, e Damião sempre tinha que acalmar os gorilas quando chegava a hora de Sandra tirar uma soneca ou voltar para casa. O interesse e amor de Sandra pelos gorilas naturalmente despertaram sua curiosidade por outros animais, algo que seu pai sempre desejou. A maioria das interações dela com os animais eram supervisionadas por cuidadores, mesmo quando seu pai não estava por perto. Mas isso não impediu Sandra de estabelecer uma bela relação com eles. Iago e Bento a viram crescer, de uma menina insegura em seus passos, a uma jovem brilhante e alegre. Conforme Sandra crescia, decidiu que queria ser conservacionista, assim como seu pai. Ela continuava passando a maior parte de seu tempo livre com os gorilas. Durante a celebração de seu 10º aniversário, seu pai lhe deu um colar em forma de gorila, não apenas para celebrar o caminho que ela havia escolhido, mas também seu amor pelos animais, que ela via como sua família. Mas aquele colar também serviria como um lembrete desse amor, pois ela estava prestes a se despedir de seus melhores amigos. Nos primeiros 10 anos de sua vida, Sandra foi educada em casa. No entanto, seu pai queria que ela tivesse uma experiência mais ampla do mundo e uma educação mais abrangente do que ele poderia proporcionar. Então, decidiu enviá-la para um internato em outro estado. Ela poderia voltar para casa durante os intervalos, mas a maior parte do tempo passaria com um amigo da família na região. Porém, havia outra razão pela qual Damião queria que Sandra ficasse longe por um tempo. Os cuidadores haviam notado que Iago e Bento começavam a mostrar sinais de agressividade. Eles atacavam os cuidadores e se aproximavam demais, dificultando o trabalho de quase todos. Em um incidente, Iago e Bento fizeram sua cuidadora principal de refém, e levaram horas para afastar a mulher agitada deles. Ainda eram amigáveis com Sandra, mas Damião não tinha certeza de quanto tempo isso duraria. Estava claro que eles estavam chegando a uma idade em que não queriam mais ficar em um zoológico. Aos 20 anos, os gorilas eram suficientemente maduros para iniciar ou liderar suas próprias tropas e provavelmente queriam voltar ao habitat de onde vieram. O cativeiro nunca foi aceitável para os gorilas, e já era hora de devolvê-los à natureza. Damião estava aliviado que sua filha não estivesse lá para testemunhar as mudanças nos animais. Mais do que isso, ele estava feliz que ela não estivesse lá para se despedir deles, algo que certamente partiria seu coração. Meses após Sandra se despedir de seus pais e dos gorilas, Iago e Bento foram realocados para a selva. Conforme as crenças de Damião, eles prosperaram na selva e logo seguiram caminhos separados. Os instintos protetores de Iago brilharam na floresta, e ele se tornou o chefe de sua própria tropa e um pai amoroso para um filhote. A mãe do jovem gorila morreu pouco após dela dar à luz, então Iago assumiu a responsabilidade pelo bem-estar de seu filho. Quando Sandra voltou para casa nas férias, ela se dirigiu imediatamente ao zoológico. Sentiu falta de seus amigos e estava ansiosa para se reunir com eles. No entanto, quando chegou lá, seu habitat estava completamente vazio. Seu pai a informou do ocorrido, e como previsto, Sandra se desmoronou e ficou quase inconsolável. Ela compreendeu a lógica do raciocínio de seu pai, mas ainda assim foi como perder membros da família. Ela sugeriu fazer uma excursão à selva onde os gorilas haviam sido realocados, mas seu pai recusou. Iago e Bento estavam se adaptando ao seu novo lar, e era certo que ela os amava, mas era hora de Sandra se despedir. No entanto, ela não tinha intenção de deixar essa questão de lado. No seu tempo livre, estudava minuciosamente os artigos disponíveis sobre as selvas e os gorilas. Quando soube das atividades de caçadores na floresta, dirigiu-se ao pai mais uma vez, pedindo para trazer Iago e Bento de volta. Ainda assim, Damião se recusou. Independentemente do que acontecesse, a floresta agora era o lar deles, e eles poderiam ter um ressentimento de Sandra e Damião se os trouxessem de volta. Passaram-se anos e as notícias sobre os gorilas começaram a diminuir.
Quando Sandra terminou o ensino médio e começou a trabalhar ao lado do pai, ela retomou a conversa sobre os gorilas. Ao longo dos anos, ela sonhou com uma ida à selva. Também havia entrado em contato com alguns moradores da região e encontrado um guia para mostrar com detalhes as trilhas da floresta. Sandra estava determinada a ir, com ou sem seu pai, e não havia nada que alguém pudesse dizer para detê-la. Fazia tempo que nem ela ou seu pai ouvia falar de Iago e Bento, e não se sabia o que lhes havia acontecido. Era possível que já tivessem sido capturados por caçadores ou endurecidos pela vida, tornando-se possivelmente perigosos. Silenciosamente, Sandra estava disposta a correr o risco. Em uma tentativa de proteger sua filha, Damião a seguiu, e naquele momento, que ela estava cara a cara com um Iago muito maior, Sandra agradeceu por ele ter ido. Sandra chamou Iago pelo nome e ele respondeu com o mesmo grunhido agressivo, avisando-a para permanecer onde estava. Mas ela não havia chegado tão longe apenas para voltar para casa de mãos vazias. Ela olhou diretamente nos olhos do gorila, tentando fazer com que ele a reconhecesse. Ela começou a notar que os olhos de Iago se estreitaram lentamente, quando uma onda de reconhecimento pareceu invadi-lo. Ele lembrou de Sandra. No entanto, ele não se aproximou. Durante seu tempo na floresta, ele havia aprendido a desconfiar dos humanos e por estar mais velha, ele não tinha certeza de que tipo de pessoa Sandra havia se tornado. Apesar disso, Iago precisava de ajuda. Ele, lentamente, se afastou deles, e Sandra o seguiu com o grupo logo atrás. Iago não tentou impedir, pois viu nela a chance de ter a ajuda que precisava. Logo todos se depararam com uma grande rede, e Iago mostrou-lhes o que estava protegendo. Era seu filho, que havia ficado preso em uma armadilha colocada por caçadores. Os gorilas não tinham ideia de como desmontar a armadilha, e Iago permaneceu em alerta para impedir que os caçadores voltassem. Foi quando ouviu os barulhos da equipe de Sandra e seu pai. Sandra imediatamente entrou em ação, e com a ajuda de seu pai, não demoraram muito para libertar o jovem gorila da armadilha. Embora estivesse ferido, não era nada que não pudesse ser curado com o tempo. Ainda mantendo uma certa distância, Iago levou seu filho a um lugar seguro e logo após, voltou para junto de Sandra e Damião. Enquanto Iago cuidava de seu filho ferido, Sandra não pôde deixar de sentir um misto de alívio e tristeza. Ver o gorila, que antes foi seu protetor, lutando para salvar seu próprio filho trouxe lágrimas aos seus olhos. O vínculo que ela compartilhava com Iago era profundo, forjado por meio de anos de convivência e carinho mútuo. Ao vê-lo tão feroz e protetor, ela compreendeu a gravidade da situação em que ele se encontrava. A vida selvagem havia transformado Iago, mas em seu interior, o gorila ainda era aquele amigo leal que um dia segurou com ternura quando ela dava seus primeiros passos. Apesar da reação inicial de Iago, ele também havia sentido falta deles. Salvar seu filho fez com que Iago se lembrasse do amor que tinha por Sandra e Damião. Damião foi o primeiro a se aproximar, dando passos lentos e parando cada vez que percebia alguma reação de Iago. Quando o gorila não reagiu negativamente, Damião continuou até ficar bem na frente dele. Ele abraçou Iago, e o gorila respondeu, envolvendo os braços ao redor do homem. Então, Damião se afastou e fez um sinal para que Sandra se aproximasse. Aquele era o momento que ela havia esperado. Ao contrário de seu pai, Sandra não hesitou e também abraçou Iago. Ele ainda era gentil com ela, como sempre havia sido. O abraço entre Sandra e Iago foi um momento de pura conexão, um reencontro de almas que jamais se esqueceram. O calor do abraço de Iago trouxe uma onda de memórias de sua infância, de quando ela se sentia segura nos braços do gorila. O mundo ao redor parecia desaparecer enquanto ela sentia a batida forte do coração de Iago contra o seu próprio peito. Esse gesto simples, mas profundo, era uma prova de que, apesar das adversidades, o amor e a confiança ainda existiam entre eles. Sandra sentiu uma renovação de seu propósito, determinada a continuar protegendo aqueles seres magníficos que marcaram tanto sua vida. Antes que pudesse assimilar totalmente o momento, Bento, que estava observando tudo das sombras, se aproximou de Damião e deu-lhe um leve tapa nos ombros antes de ir até Sandra e Iago. Os gorilas compartilharam os lanches que Sandra havia levado para eles e passaram um tempo brincando com ela e seu pai. A tarde se desenrolou com risos e brincadeiras, uma lembrança dos dias mais felizes de Sandra. Ela observava Bento balançando nas árvores e provocando risadas enquanto Iago mantinha um olhar vigilante sobre todos. Cada momento era precioso, preenchido com uma sensação de nostalgia e renovação. Para Sandra, aqueles momentos eram um lembrete do porquê ela havia escolhido seguir os passos de seu pai.
Proteger e cuidar dos animais não era apenas uma profissão, mas uma missão de vida. Cada sorriso, cada gesto de carinho dos gorilas, reforçava sua convicção de que estava no caminho certo. No entanto, quando o sol começou a se pôr, era hora de dizer adeus. Iago e Bento caminharam com eles até a entrada da selva. Sandra olhou para trás e sorriu, sabendo que provavelmente aquela seria a última vez que os veria. Ela estava determinada a garantir que os gorilas estivessem seguros, e continuaria a trabalhar com seu pai, para proteger e realocar outros animais que não pudessem se proteger sozinhos. Enquanto se afastava dos velhos amigos, Sandra olhou para trás uma última vez, gravando na memória a imagem de Iago e Bento. O sol poente lançava um brilho dourado sobre a selva, criando uma cena quase mágica. Em seu coração, ela sentia uma mistura de dor pela despedida e uma alegria profunda por ter tido a oportunidade de reencontrar seus amigos. As sombras da floresta pareciam sussurrar promessas de um futuro melhor, onde humanos e animais pudessem conviver em harmonia. Sandra sabia que o trabalho que tinha pela frente não seria fácil, mas com a lembrança desses momentos e a força do vínculo que compartilhava com os gorilas, ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio. Ela demorou anos para revê-los, mas valeu a pena. Sandra refletiu sobre o quanto havia crescido e aprendido desde sua última despedida dos gorilas. Cada lágrima derramada, cada sorriso compartilhado, e cada momento de incerteza valeram a pena para chegar até aquele dia. A jornada não foi apenas física, atravessando continentes para encontrar seus amigos de infância, mas também uma jornada de autodescoberta e fortalecimento emocional. Ao ver Iago e Bento, como líderes fortes e independentes em seu habitat natural, Sandra sentiu um orgulho avassalador. Era um testemunho do impacto positivo que seu pai teve na vida desses animais e uma inspiração para continuar lutando pela conservação da vida selvagem. Cada esforço, cada desafio superado, reforçava sua missão de proteger aqueles que não podiam se proteger sozinhos. Você já teve que se despedir de um amigo especial, assim como Sandra se despediu de Iago e Bento? O que você faria se tivesse a chance de reencontrar um amigo de infância em circunstâncias inesperadas? Já se sentiu tão conectado com um animal a ponto de considerá-lo parte da família? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.